Que a gente vem trazer uma reflexão da palavra do Senhor para vocês, no livro de Salmos, de número 40, em nome de Jesus, um salmo bastante conhecido, que diz assim a palavra do Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Amém? Só até o verso de número 3. É um salmo bastante conhecido, bastante lindo, mas que eu separei algumas meditações, algumas partes, alguns trechos em que me chamou bastante atenção nesse salmo. Vamos iniciar no verso 1, ele diz: esperei com paciência no Senhor. Então, o princípio de tudo, da bênção chegar, da providência de Deus chegar, o salmista nos ensina que o principal é a gente esperar. No meio de tudo isso, no meio de tudo que ele estava querendo de Deus, ele aprendeu a esperar. Então ele nos ensina primeiro, você tem que esperar. Esperei com paciência no Senhor. Aí depois que o salmista espera a providência de Deus, aí vem a resposta de Deus para a espera do salmista. Aí ele diz: ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então primeiro o salmista esperou. Deus entendeu que ele estava esperando a providência, se inclinou para ele e ouviu o clamor dele. Mas também algo que nos chama bastante atenção se encontra no verso de número 2. O salmista, ele não estava clamando, a situação dele era uma situação terrível, uma situação de calamidade. Por quê? Porque nesse salmo, ele não se encontra no palácio, na casa, no templo, na rua, ele se encontra num lugar bastante dificultoso. Olha o que ele vai dizer no Salmo 2, depois de ele ter esperado e depois de Deus se inclinou para ele e ouviu o clamor dele. No Salmo 2, ele vai dizer, no verso 2, ele vai dizer aonde ele estava. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Então o salmista estava clamando e esperando em um lago horrível de lodo. Ele estava dizendo: eu estou esperando com paciência, mas a minha situação, no momento da espera, a minha situação não é boa. No momento de que estou esperando no Senhor, a minha situação não é das melhores. Está difícil para mim. No lugar que eu estou está muito difícil, mas eu estou esperando com paciência. Talvez você esteja em um lugar em que você não queria estar. Talvez você esteja em uma situação em que você não queria estar nesse momento. Mas a gente tem que aprender a esperar com paciência no Senhor, não importa onde a gente esteja. No verso 2 ele vai dizer: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Onde ele estava? Depois que o salmista esperou, depois que Deus ouviu o clamor dele, depois que Deus se inclinou, não só ouviu, como viu onde ele estava, aí vem a providência de Deus para quem espera, não importa onde você esteja. Aí ele vai dizer: pôs os meus pés sobre uma rocha. Primeiro, Deus tirou o salmista da situação onde ele estava, de um charco horrível de lodo, e colocou os pés deles firmados em uma rocha. Deus estava querendo dizer com ele: olha, você teve tanta força de clamar em um charco horrível de lodo, você teve tanta força de clamar na situação, no terreno que você estava, agora você vai continuar me clamando, mas vai me clamar firmado nos pés sobre uma rocha, que essa rocha é Jesus. Então ele vai continuar e vai dizer: pôs meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, firmou os meus passos. Quando a gente está andando sobre um terreno ou um caminho não muito bom, em que quando chove o terreno fica úmido, ainda mais se for um terreno de barro, a gente começa a descer, começa a escorregar, é muito difícil de andar. Temos que até tirar o sandália dos pés ou calçar uma bota, se for possível. Mas a gente sabe que o caminho é estreito, porque devido à situação do terreno.
Então o salmista queria caminhar, mas não conseguia. Tem muita gente hoje que quer até caminhar, mas não consegue. Por quê? Não por ela mesma, mas aonde ela está, não consegue caminhar. O terreno não proporciona uma caminhada boa, mas o desejo está no coração de caminhar. Aí que Deus entra com providência. Aí que Deus entra com providência. Porque Deus sonda é o nosso coração, o nosso desejo de fazer, não importa onde a gente está. Então a Bíblia diz que Deus tirou o salmista, colocou sobre os pés de uma rocha. E não só isso. Olha o que Deus vai fazer mais na vida dele. Firmou os meus passos. No verso 13 ele diz: e pôs um novo cântico na minha boca. Enquanto o salmista estava no charco horrível de lodo, e a única coisa que saía da boca dele é: Senhor, tem misericórdia, Senhor, me tira daqui, está horrível, não aguento mais. Deus tirou ele de lá, colocou os pés firmados numa rocha e colocou um novo cântico na boca dele, agora um cântico de agradecimento. É assim que Deus faz. Deus tira o homem, firma os pés do homem numa rocha e coloca um novo cântico na boca do homem. A gente consegue ver uma outra pessoa totalmente modificada quando essa pessoa espera em Deus e Deus entra com providência. Deus tirou o salmista de lá, colocou sobre a rocha, pôs o novo cântico na boca dele e vai continuar e vai dizer: um hino ao nosso Deus agora, e muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Muitos que viu o salmista, muitos que viu você numa situação que você estava, agora vão ver você firmar os pés sobre uma rocha, com um novo cântico na boca. E muitos que zombavam na situação que você estava vão temer, mas não vão temer a você, vão temer a pessoa que fez a obra na sua vida. Porque quando a gente começa a transparecer a presença de Deus, a obra que Deus fez, o milagre que Deus fez, muitas pessoas olham para a gente e começam a temer, não temer a nossa pessoa, mas temer a grandeza do nosso Deus. Mas temer o tamanho do homem que pode transformar a nossa vida. Quantas pessoas hoje a gente passa, antigamente a gente tinha medo de passar por perto, mas hoje a gente tem prazer de estar perto daquela pessoa, só de estar perto e sente a presença de Deus, e sente o que Deus pode fazer na vida daquela pessoa. Então entenda, o princípio é a gente esperar no Senhor. Ele disse: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou meus pés de um charco de lodo, firmou-me uma rocha e pôs um novo cântico na minha boca. É isso que Deus faz. Deus tira o homem de lá, do lodo, coloca em uma rocha. Deus muda o caráter, Deus muda o pensamento, a conduta, o modo de falar. E todas as pessoas que vão passar por esse homem nesse momento vão temer, mas não vão temer a aparência desse homem, vão temer a obra, o tamanho do Deus que pode transformar a vida daquele homem. Então entenda, o princípio é a gente esperar com paciência no Senhor. Não importa onde você esteja, entenda, eu tenho que esperar. Eu sei que o momento não está bom, mas eu tenho que esperar. Eu sei que a situação não está boa, mas eu tenho que esperar com paciência no Senhor. Um dia Ele vai se inclinar para mim e ouvir o meu clamor. Essa parte que ele fala que Deus se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, Ele está querendo dizer que quando você se inclina para olhar para baixo, é porque você está em um lugar bem alto, ou você é maior do que aquilo ou aquele que você está vendo. Ele colocou Deus como maior. Deus se inclinou, mostrando: eu sou maior do que você. Eu sou muito maior do que você imagina. Então, quando ele diz que Deus se inclinou, ele se colocou abaixo de Deus. Deus se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Então, espere, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.